Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Pesquisa Ibope mostra que 67% dos brasileiros acreditam que preservar a Amazônia é essencial para a economia do país. Para a presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, desmatamento prejudica a imagem do Brasil no exterior. Nesta edição, você vai ver que medidas o setor adota para evitar o desmatamento ilegal. E ainda, o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor de soja do mundo, aponta a Conab. Câmara aprova a posse de armas em todo o perímetro da fazenda. Já o Senado vota a favor da MP da Liberdade Econômica. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. 67% dos brasileiros acreditam que preservar a Amazônia é essencial para a economia do país. É o que aponta a pesquisa Ibope divulgada ontem. Acompanhe os detalhes do levantamento. Aos entrevistados, o Ibope apresentou a afirmação: preservar a Amazônia é essencial para o orgulho do Brasil. 82% disseram concordar totalmente. 13% concordam em parte, outros 4% discordam em parte, 1% discordam totalmente. Já na afirmação, preservar a Amazônia é essencial para a economia brasileira, 67% concordam totalmente, 20% concordam em parte, 1% não concordam nem discordam, 7% discordam em parte e 4% discordam totalmente, 2% não souberam responder. Em outro bloco de frases, o Ibope apresentou a afirmação: o desmatamento ilegal na Amazônia é preocupante. 88% dos entrevistados concordam totalmente, 5% concordam em parte, 2% discordam em parte, 4% discordam totalmente, 1% não souberam responder. Já na frase, o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal devem adotar uma política de tolerância zero contra o desmatamento ilegal na Amazônia, 83% concordam totalmente, 8% concordam em parte, 3% discordam em parte, 5% discordam totalmente e 1% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de agosto e ouviu 1.000 pessoas por telefone, considerando eleitores brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro adotada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Para o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a alta do desmatamento no Brasil pode afetar a imagem do setor no exterior. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Marcelo Brito afirmou que o atual cenário é delicado e é questão de tempo para um boicote a produtos do país. Questionado sobre o que pensa sobre a alta do desmatamento, Marcelo Brito, presidente da BAG, disse que, abre aspas, a alta do desmatamento é resultado de percepção. Se encara que a fiscalização diminuiu, e vamos ser sinceros, não diminuiu só por parte do governo federal, mas também pelos governos estaduais, porque está todo mundo quebrado, fecha aspas. Marcelo ainda respondeu que, abre aspas, é questão de tempo para que parem de comprar do Brasil, fecha aspas. Marcelo ressaltou que, abre aspas, todo relacionamento de início é mais fácil de você construir. O relacionamento que se quebra é muito mais difícil de reconstruir. Vai custar caro ao Brasil reconquistar a confiança de alguns mercados internacionais. Fecha aspas. Nós chamamos aqui o Miguel Daoud para essa discussão, porque esse tema está ganhando aí muita repercussão nas últimas semanas, né? Inclusive no exterior. Boa tarde, Daoud, bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. É importante, neste tema, a participação de vocês, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Autoridades de outros países, também a imprensa internacional, estão comentando aí a situação do desmatamento no Brasil. Qual é a sua opinião? Qual é o papel aí deles nessa discussão? Olha, Kelly, eu tenho uma opinião bem clara desse assunto. Eu acho que tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Eu vou começar chamando a atenção, né, de alguns representantes, principalmente do ministro, ex-ministro Blairo Maggi, que ficou 8 anos lá no governo, e de repente, em 8 meses,
o Jair Bolsonaro é responsável pelo desmatamento. Desmatou a Amazônia secou, a Amazônia pegou fogo, a Amazônia cobriu a Amazônia de fumaça, choveu em São Paulo uma chuva, né, que contaminou tudo em termos de poluição. Em 8 meses? Não, desculpa, tem coisa errada nisso. Ninguém aqui é favorável ao desmatamento. Nós vimos aí, a pesquisa é clara. Então, nesse aspecto, eu acho que quando o presidente Jair Bolsonaro questiona essas ONGs, questiona esses países a respeito da preservação da nossa floresta, eu não tenho dúvida que é necessário. Porque eles sempre ditaram regras aqui, sempre. Sempre. E o Benedito Rosa também participa dessa conversa e conta pra gente quais são as medidas que o agronegócio está adotando para preservar o meio ambiente e evitar o desmatamento ilegal no país. Ele já aparece aqui com a gente. Você está acompanhando aí esse debate fervoroso aí. Boa tarde, bem-vindo, Benedito. Boa tarde, Kelly Ávila, boa tarde, Miguel Daúde, boa tarde a todos os amigos do Canal Rural. Também concordo que há um exagero nas informações, estatísticas e a forma com que a mídia mundial veicula o tema desmatamento no Brasil e em especial na Amazônia. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que Indonésia, Congo e Colômbia, portanto, países em 3 continentes, juntos desmatam em área o mesmo tanto que o Brasil. E eu não vejo nada na mídia mundial dizendo que a Colômbia ou a Indonésia estão colocando fogo no planeta. Mas no Brasil, sim. E o Brasil é um alvo preferido, porque atrás dessa campanha existe também não só o sentimento universal benéfico de preservação do planeta, isso existe, mas não só. Existe também um objetivo de bloquear as exportações brasileiras de alimentos que estão incomodando muito, estão tomando mercado, sobretudo da Europa. Então, veja bem, Kelly, a Noruega adota uma política de matança das baleias. O mundo não se vira contra a Noruega, mas a Noruega se julga no direito de dizer que o Brasil está pondo fogo na última reserva grande do planeta. A Câmara aprovou ontem o projeto que amplia a posse de arma no campo em todo o perímetro da fazenda. Já os senadores aprovaram a MP da Liberdade Econômica, mas retiraram o trecho que tratava do trabalho aos domingos. O repórter Rafael Wallendorf tem mais informações. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que amplia a posse de arma de fogo no campo. Agora, ao invés da posse ficar restrita ao interior da residência ou à sede da fazenda, ela será estendida para todo o perímetro do imóvel rural. O texto vai para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, que terá 15 dias de prazo a partir do momento que o projeto chegar ao Palácio do Planalto. Já no Senado Federal, foi aprovada a medida provisória 881, a MP da Liberdade Econômica, que tira a burocracia para empresas e quer estimular a economia do país. No entanto, os senadores retiraram do texto o trecho que tratava sobre o trabalho aos domingos e feriados. Atualmente, 79 categorias já têm essa prática regulamentada por convenções trabalhistas. Em junho, o Ministério da Economia também publicou uma portaria ampliando, autorizando outras categorias a realizarem o trabalho aos domingos, como colheita, manejo de animais, trabalho em laticínios, indústrias de biodiesel e também no setor de vinho, entre outros. Mas o governo queria colocar isso em lei para dar mais segurança. Como ficou de fora, isso deve ser enviado como um projeto de lei específico para o Congresso Nacional. A MP da Liberdade Econômica também vai para a sanção presidencial. De Brasília, Rafael Wallendorf para o Mercado e Companhia. O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar líder mundial na produção de soja. Os dados foram divulgados ontem pela Conab. O estudo de perspectivas para a agropecuária da Companhia Nacional de Abastecimento revelou que, apesar da queda de rentabilidade das culturas, a safra de grãos brasileira, considerando os 4 principais produtos, deve aumentar em 3,6% até 2020. O estudo mostra que, apesar de um crescimento de área de 1,7% até 2020, o menor em comparação com os anos anteriores, o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar líder mundial na produção de soja.
soja. A Conab aponta que a produção do grão pode ficar em torno de 122 milhões de toneladas na próxima safra. Para o milho, o volume produzido do Brasil deve fechar em 99,2 milhões de toneladas na próxima temporada, mesmo com a queda de 38 mil toneladas na produção. Para o arroz, o destaque é a produtividade, que vem crescendo com a migração para áreas irrigadas e o uso de mais tecnologias. Com isso, a safra do cereal deve ser aproximadamente 10,7 milhões de toneladas. Na contramão desses produtos, o algodão pode sofrer uma redução de 6% na área e quase 7% na produção por causa do aumento dos estoques e redução dos preços internacionais. Com isso, a previsão é que a safra seja 2,5 milhões de toneladas. Para repercutir esses dados, a gente conversa com o analista de mercado da RC Mercosul, Cristiano Palavro. Boa tarde, Cristiano. Existe aí a possibilidade real do Brasil ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor de soja do mundo? Bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Um prazer falar com todos. Sem dúvida, esse ano o Brasil só se acontecer um desastre para a gente não passar os Estados Unidos na produção de soja. Lembrando que os americanos estão tendo problemas com a safra deles nesse ano. A expectativa de produção lá é de apenas 100 milhões de toneladas, número que ainda pode ser revisado para baixo nos próximos relatórios do USDA, enquanto para o Brasil, a nossa perspectiva de 122 milhões de toneladas, realmente temos que ter um problema climático muito grave para não conseguir passar os americanos nessa safra 18, 19 e 20. Vamos explicar um pouquinho aí. O crescimento da área de plantio deve ser um dos menores da história. Por que a produção deve atingir esse volume? É a questão aí justamente do investimento em tecnologia? Exato, a gente tem uma perspectiva de uma área crescendo um pouco menos, temos uma situação de demanda mundial um pouco menor do que vínhamos vendo nas últimas décadas. O crescimento dessa demanda está menor nesse ano, porém o produtor deve conseguir uma recuperação em relação às perdas que foram vistas no ano passado. Lembrando que no ano passado a nossa estimativa de produção começou acima dos 120 milhões de toneladas, porém terminou mais próxima dos 115 em função de perdas. Esse ano, se o clima, a gente deve ter uma safra novamente superior a 120 milhões de toneladas. Porém, ressalto um pequeno alerta que os mapas climáticos para o início dessa safra já nos mostram chuvas abaixo da média nos meses de setembro e outubro, o que é uma preocupação para esse início de nova safra. Que é justamente o período que o pessoal está começando o plantio, né, Cristiano? E os produtores estão aproveitando a alta do dólar para vender? Como é que estão os custos para a produção para a próxima safra? Uma preocupação com o aumento de custos. Esse aumento vem sendo normal aí nos últimos anos. Nessa safra, o aumento do custo operacional deve ficar entre 7% a 12% em relação a 2018, isso variando nas diferentes localidades brasileiras. Mas o produtor tem aproveitado, principalmente nessas últimas semanas, para adiantar mais as vendas da nova safra, já que com prêmios um pouco mais altos e um dólar mais aquecido, está havendo sim uma reação nos nossos preços. Essa reação é maior nos preços disponíveis agora da safra velha, mas para a safra nova já vem chegando boas oportunidades de preço aí pela frente. E as perspectivas também são positivas para o milho? Para o milho, a perspectiva para esse ano é positiva, né? Nós temos uma safra grande, combinada com preços até adequados e que podem subir nesse segundo semestre de 2019. Para a safra nova, a gente não espera uma produtividade tão boa quanto essa e principalmente a expectativa de área plantada, que a Conab já fala em 1 milhão de hectares a mais, ela vai depender muito do mercado e principalmente do clima durante a safra de verão. Se tivermos uma soja mais atrasada do que normalmente, aperta-se a janela de plantio da safrinha e o produtor não vai conseguir esse aumento de área que a Conab está divulgando agora. Esses números devem ser reavaliados mais à frente. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.